Boa tarde, hoje sextou, né? Depois de um feriadinho para descanso nosso, né? Merecidamente nosso. Nós vamos hoje fazer a atividade do nosso livro de português na página 111 a 117. E depois para casa, 305 até 311. E hoje nós vamos trabalhar a leitura. Na página aí 111 tem uma figura, uma figura. Vocês sabem o que é isso? Que figura é essa? Ah, mas tia, como que a gente vai trabalhar a leitura se só tem uma figura aí? Teria que ter um texto, né? Pois é. Mas muitas das vezes é necessário. Às vezes você vai passar por algum lugar que vai ver só uma placa com uma pintura. E nada mais. Mas só que aquela imagem que tá ali tá refletindo alguma dizer, alguma indicação. Você vai poder observar aquela placa e fazer um texto porque ela retrata algo. Então vamos observar aí, ó. Essa imagem aí é uma laranja. Aí vamos ler a legenda que está abaixo. A laranja de coloração diferente foi contaminada por fungos. Então, olha, se não tivesse essa legenda aqui, você conseguiria fazer essa leitura? Sim, porque as outras são todas saudáveis e essa aqui tá diferente. Então a gente sabe que ela está contaminada, que ela não está boa para o consumo. Então sim, a gente conseguiria ver aí. Agora discuta as questões abaixo com os colegas. Os fungos são animais, vegetais ou não são animais nem vegetais? O que você acha? Responda aí para mim. Os fungos aparecem apenas em alimentos? Sim ou não e por quê? Em outros lugares, os fungos, gente, eles dão em locais onde estão com umidade. Então, aquele local que está úmido, aí vai aparecer o fungos mais frequentemente. Então, ele só vai poder aparecer em alimentos, aqueles alimentos que estão meio úmido, ou em qualquer outro lugar. Se caso estiver na dúvida, dá uma pesquisadazinha na internet, porque vai ter uma matéria imensa falando sobre fungos. Então vamos lá. Passando adiante. Leia o artigo sobre fungos publicado na revista Recreio. Fungos. De repente, bate uma fome e você dispara até a cozinha para preparar um sanduíche, devorar uma fruta ou atacar restinhos de sobremesa que ficou na geladeira. Aí descobre uma mancha verde ou esbranquiçada no alimento. Pode desistir desse lanche. A comida está embolorada. Aí, olha, como que apareceu nos morangos, os fungos. Então, aí na legenda nessa legenda aí, o fungo mostrado nos morangos se parece com flocos de algodão. Geralmente é assim que aparecem os fungos, com floquinhos, tipo um algodãozinho, uma teinha de aranha e uma cor diferente. Então, vejamos aí. Bolor de muitas cores. O bolor é formado por fungos, que são seres microscópicos. Então, a gente não consegue ver assim, ó, olhando para uma palma da mão. Só consegue ver quando tá o fruto com essa coloração diferente. Mas a gente olhar para saber se ali tem fungos e matar, não tem como. Então, que existe no ar. Eles encontram umidade e nutrientes em alimentos que possuem bastante água, como frutas, pães e queijos. E aí passam a se reproduzir rapidinho. Quando começa a se multiplicar, eles ficam visíveis na forma de manchas esbranquiçadas, verdes, azuis, amarelas, pretas ou vermelhas, dependendo do tipo do fungo. Muitos parecem até aveludados. Olha aí, ó. Esse desenho aqui de uma esponja e de uma laranja. Os seres microscópicos estão no ar e se fixam em locais úmidos. Olha como eles aparecem, esses fungos. Nossa, né? Fica nojento. Nem animais, nem vegetais. Este pedaço de queijo apresenta bolor, apesar de ter sido mantido em geladeira. Os fungos são vivos, mas não fazem parte do grupo dos vegetais nem dos animais. Formam um time só deles. Há milhares de tipos de fungos na natureza. Todos precisam de um lugar úmido para sobreviver e crescer.
pode ser num ambiente quente ou frio. Por isso, às vezes acontece de um alimento embolorar mesmo quando está na geladeira. Então, dependendo do armazenamento do alimento, se ele não estiver bom, ele pode proliferar mais umidade e com isso, que fica mais úmido aquele local, desenvolver o fungo. Olha como ficou o queijo. Fungo por toda parte. Os bolores também podem aparecer em livros, sapatos, armários, então é preciso manter tudo limpo e ventilado para evitar pontos de umidade. Afinal, os fungos estão no ar em busca de um bom lugar para pousar e se multiplicar. Então, os fungos, eles não vão aparecer apenas em alimentos ou vegetais, eles vão aparecer em qualquer lugar. Se aquele lugar não tiver ventilado, se ele tiver com umidade ou um local muito úmido, ele com certeza vai aparecer esse danado fungo. Então vamos aí para a dica da lagartinha, que ela tá falando. Bolor, nome comum dado a fungos que vivem em matérias orgânicas. O mofo. Já aposto que já ouviu sua mãe falar. E ali naquele canto deu um mofo. Ou no armário da cozinha apareceu um mofo. Ser microscópio. Ser muito pequeno que só pode ser visto com o auxílio de um aparelho que aumenta o tamanho dele. Então, o ser microscópio, que é o fungo, a gente só consegue ver quando a gente pega aqueles aparelhos que aumenta várias vezes para poder a gente conseguir ver. Então vamos lá, partindo para a atividade. Estudo do texto. Responda aí. Quem é a autora do artigo do fungo? Está escrito aí, ó. Está escrito nessa parte aqui, ó. Ó, aqui vem escrito tudinho as informações acima. Este artigo foi escrito para criança ou adulto? Com qual finalidade? Há no artigo palavras que você não conhece? Quais? Aí você vai escrever aí. Releia o texto em que essas palavras aparecem e tente descobrir o que significa. Depois, se necessário, consulte um dicionário. Releia o primeiro parágrafo do artigo. De repente, bate uma fome e você dispara até a cozinha para preparar uma sanduíche, devorar uma fruta ou atacar o restinho da sobremesa que ficou na geladeira. Aí descobre uma mancha verde ou esbranquiçada no alimento. Pode desistir desse lanche, a comida está embolorada. Antes de traçar o tema do artigo Fungos, o autor escreve como se estivesse narrando as ações do leitor ao pegar algo na geladeira para comer. Aí, vamos lá. Por que o autor escolheu começar o artigo como se estivesse conversando com o leitor? Marque um X. Porque ela acha que o leitor também gosta de comer sanduíches frios? Será que é por isso? Para envolver o leitor no texto? Ou para não dar pistas ao leitor de que ela vai falar sobre fungos? O que vocês acham? Aí, ó, vamos ver a dica aí na página 115. O artigo que você leu traz muitas informações sobre os fungos. Usando essas informações, realize as atividades 4, 5 e 6. Na atividade 4, respondo: o que é uma comida embolorada? O que é? Depois a gente já viu vários termos falando do fungos. O que é uma comida embolorada? Em que ambiente os fungos se desenvolvem? Falei várias vezes. Se a comida estiver embolorada, você não deve comê-la? Sublinhe no artigo o texto que indica que não se deve comer nada embolorado. Registre alguns cuidados necessários para se proteger dos fungos. Aí você vai colocar no 7, observe as fotos e as legendas que aparecem no artigo. Então, lá atrás, nas páginas 12, 112, 113. E marque um V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas.
As fotos foram colocadas somente para deixar o texto mais bonito? Só para isso? Verdade ou mentira? V de verdade ou F de falso? As fotos são importantes porque ensinam como identificar uma comida contaminada por fungos. É verdade ou falso? As legendas explicam o que as fotos retratam e ajudam a compreender o que está escrito no texto. Verdade ou falso? As legendas não precisam ser lidas porque não trazem informações importantes para o leitor. Verdade ou falso? Aí na página 116, frase. Imagina que uma criança foi até a geladeira pegar um restinho de comida. Aí descobre uma mancha verde no alimento e, surpresa, vai falar com a mãe. Veja como as falas da menina e da mãe são representadas na escrita. Ao ver a comida, a menina fala: a comida está embolorada. Ouvindo aquilo, a mãe pergunta: a comida está embolorada? E a menina responde: a comida está embolorada. Ao comando do professor, leia as frases em destaque em voz alta, levando em conta a seguinte. Na primeira frase, a menina está surpresa com o que está vendo. A comida está embolorada. Então, a gente vai ler com ar de surpresa. A comida está embolorada. Na segunda frase, em destaque, a mãe está fazendo uma pergunta. A comida está embolorada? Na terceira, a menina responde fazendo uma afirmação. A comida está embolorada. Observe que nos referimos às 3 representações escritas nas falas, usando a palavra frase. Você já sabe o que é uma frase? E uma palavra ou um conjunto organizado de palavras que transmite uma mensagem? Na escrita, a frase começa com a letra inicial maiúscula. Então, como a tia sempre falou, que quando a gente vai iniciar uma frase é com a letra inicial maiúscula e termina com o final de pontuação, ó. Pontinho final da tia, ó. Então, releia outro texto do artigo fungos. Os fungos são vivos, mas não fazem parte do grupo dos vegetais nem dos animais. Formam um time só deles. Há milhares de tipos de fungos na natureza e todos precisam de um lugar úmido para sobreviver e crescer. Quantas frases há nesse trecho? Você vai contar os pontinhos finais. Veja aí quantas frases que tem. O que você observou para dar sua resposta? Tem que ver se tem o quê? Para ser uma frase, tem que começar com a letra maiúscula e terminar no ponto. E assim por diante. Nesse trecho, qual sinal de pontuação não indica fim de frase? Qual aí que vai ter que não vai indicar um fim de frase? Nós temos os sinais de pontuação como ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula. Então, e entre outros, esses são alguns pontos de algumas pontuações. Então, vejamos aí. No texto abaixo, existe 3 frases, separe-as com barras. Então, aí, ó, vou ler o texto. Os caranguejos usam suas garras para pegar os alimentos e parti-los. Elas também são usadas como armas para lutar com seus inimigos. Os machos têm garras maiores que as das fêmeas. Então, agora reescreva o texto pontuando e usando letra inicial maiúscula no início da frase. Bom, nesse texto aí, você está vendo que está tudo direto, sem letra minúscula, sem letra maiúscula, sem ponto. Então, você vai separar e vai botar embaixo, escrevendo ele com a letra inicial maiúscula e o pontinho final, ok? Um beijo grande, um bom final de semana. Que Papai do Céu abençoe e continue abençoando todos nós. Tchauzinho, fica com Deus.